né, mais uma vez aqui no canal do Grupo Estúdio, né, dentro da nossa plataforma GS Educação, a plataforma que a gente tem sempre disponível nos eventos em que o Grupo Estúdio hoje participa. E hoje nós, mais uma vez, aqui na APAS Show 2024, falando principalmente assuntos relacionados ao varejo, né, tendo em vista a APAS, a maior feira voltada ao varejo e também principalmente ao setor supermercadistas da América. E hoje a gente vai ter uma live aqui um pouquinho fora dos nossos horários, mas extremamente importante, falando sobre um assunto de tecnologia voltada ao varejo. Só fazer uma breve pausa aqui no decorrer da nossa live para quem está nos acompanhando. Vocês devem estar percebendo que tem um QR Code. Esse QR Code é da campanha que o Grupo Estúdio hoje está fazendo para ajudar as vítimas lá do Rio Grande do Sul. Então quem estiver acompanhando, quem vai na sequência olhar essa live, até porque ela vai ficar disponível dentro das plataformas do Grupo Estúdio, né? A colaboração de todos é extremamente importante, tá bem? Sou o Nicolas Lopes, sou conselheiro do Grupo Estúdio. E hoje eu estou aqui com um time de colegas, né, sócios franqueados e mais duas pessoas aqui ligadas à área de tecnologia. Então, queria já de imediato começar a falar sobre tecnologia voltada ao varejo, né? Então, hoje a gente tem a oportunidade de ter João representando a TOTS. Tudo bem, João? Tudo bem, Nicolas? Tudo bem. Obrigado por ter participado, né? Sei que nós estamos na correria aqui, mas muito bom ter a tua participação também. Além do João, hoje estão aqui comigo o Gabriel. Gabriel é nosso sócio franqueado, diretor da nossa unidade aqui de Bauru. Tudo bem? Tudo jóia, Nicolas, e você? Tudo ótimo. Em paralelo, o Gabriel, além de ser nosso sócio-diretor, também empresário com ramo na área de tecnologia, né? Nós vamos estar conversando um pouquinho mais sobre isso também. Perfeito. Obrigado, João. João, Gabriel aqui. Alexandre, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Estou à disposição para bater esse papo aí com o pessoal. Alexandre também, nosso sócio-diretor da unidade São Paulo. Então vamos lá. Hoje falando um pouquinho mais sobre tecnologia aplicada ao varejo e tendo a oportunidade de ter o João, né, representando a TOTS. Tudo bem, João? Tudo bem. Queria hoje começar contigo, né? Queria que tu trouxesse um pouquinho para nós hoje o que a TOTS vem olhando para o segmento de varejo, né? A gente conversou rapidinho, eu sei que tem uma atuação mais voltada para supermercados, né? E eu gostaria muito mais de escutar de ti o que vocês hoje estão vendo no varejo, principalmente os supermercados, o que a TOTS vem fazendo hoje de diferente e olhando para esse segmento extremamente importante hoje para o Brasil. Legal, Nicolas. Boa noite mais uma vez, boa noite Alexandre, boa noite Gabriel, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. A TOTUS é a maior empresa de tecnologia do Brasil e tem mais de 12 segmentos atuando aí com diversas plataformas, né? E no segmento varejo não é diferente, especificamente no varejo alimentar, né, nos supermercados, nos atacarejos. Tema da feira que a gente está aqui da APAS, né? A TOTUS tem uma participação bastante relevante, né? Se a gente pegar o ranking da Associação Brasileira de Supermercados, liberado agora, nesse ano de 2024, a TOTUS está presente em 60 das 100 maiores redes do país, né? Então isso traz para a gente... 60 maiores? 60 entre os 100 maiores, né? É um número bem expressivo, né? É um número bastante expressivo. Quando a gente olha entre os 10 primeiros, 50%, entre os 20 primeiros, 50%, e esse número vai mudando nessa faixa aí do ranking. Isso traz para a gente um orgulho muito grande, né, de ajudar essas empresas a conduzirem os seus negócios, e também traz uma responsabilidade ainda maior, porque tecnologia hoje para essas empresas é fator crucial, né? É algo que traz ganho de produtividade, traz compliance, traz o que leva essas empresas para um outro patamar. Então, para a gente é um orgulho e uma grande responsabilidade. Especificamente na feira, e olhando para o que a gente tem apresentado ali no nosso stand, que inclusive para quem estiver na feira eu convido a passar por lá e ver, está bem movimentado, bem cheio. E a gente tem uma preocupação muito grande em alguns aspectos para ajudar o supermercadista, né? Um deles está em dar mais produtividade, mais ganho operacional. Então a gente tem soluções ali que ajudam ele a operar melhor a loja ou a operar melhor um centro de distribuição que ele possua, dependendo do porte desse varejista.
e também a dar mais inteligência ao negócio, né? Especificamente sobre isso, a gente tem um produto recém-lançado que traz algoritmos de inteligência artificial aplicados à precificação de produtos, né? Fazendo com que a precificação se torne mais dinâmica e mais estratégica, a ponto, por exemplo, de um investimento para combater o preço de um concorrente que abriu uma loja próxima, que eventualmente traz um preço diferente para um produto sensível ali, que pode afetar esse varejista, que ele consiga combater esse preço e, ao mesmo tempo, esse investimento que ele faz, nessa margem que ele fez para combater o concorrente, ele consiga recuperar dentro daquela categoria, né? O sistema consegue interpretar isso, onde é que ele pode colocar, baseado na elasticidade de preço, no comportamento deste produto ao longo do tempo, para que ele recupere essa margem sem prejudicar o varejista e dando para ele uma posição frente ao concorrente mais relevante, né? E hoje vocês estão utilizando muito de inteligência artificial, alguns plugins com chat GPT, por exemplo, vocês já estão trabalhando muito com isso. Como é que tu está vendo isso hoje no varejo e dentro do que vocês atuam hoje na TOTVS? A TOTVS vem acompanhando muito sobre inteligência artificial e utiliza os vários mecanismos do que é inteligência artificial nos seus mais diversos produtos, né? Especificamente, neste caso, estou falando para a precificação, que é aplicá-la a um problema de negócio real, né? E a gente tem acompanhado muito como é que as coisas estão acontecendo e buscando entender qual que é a melhor aplicação daquela tecnologia para resolver uma dor. Não só a tecnologia pela tecnologia, mas até uma das coisas que está na nossa cultura é a tecnologia que viabiliza, né? Então, como é que a gente aplica ela a um problema real de negócio e que ela gere valor para o varejista, né? Então, a gente está muito próximo disso, entendendo onde funciona bem. E às vezes a gente tem não vou dizer uma lacuna, mas a gente tem sim a nossa expectativa, mas ao mesmo tempo tem na outra ponta o empresário ou o que o mercado está consumindo. Eu acho que o mercado hoje, quando digo mercado, o varejista como um todo, ele está demandando, ele já está apto a utilizar hoje ferramentas de inteligência artificial, ou tu acha que ele ainda é meio reticente, se assim podemos dizer? Ô Nicolas, eu acredito que o varejista ou o empresário em qualquer aspecto precisa da tecnologia para resolver um problema de negócio que ele possua, né? Então, quando você pergunta assim, ele está pronto para usar a inteligência artificial? Eu acredito que sim. O que a inteligência artificial está resolvendo, né? Voltando ao exemplo da precificação, existe uma dor em precificação. É complexo para um varejista com mais de uma dezena de itens dentro de SKUs ali que ele tem que gerenciar, cuidar do preço de todos esses produtos atendendo a uma estratégia que ele define. Então, colocar a tecnologia para ajudar ele a fazer isso da melhor forma é algo que ele quer fazer. Qual é essa tecnologia? Aquela que resolver, né? E aí cabe a nós, fornecedores de tecnologia, levar a tecnologia que resolve o problema de negócio. Então, eu acho que sim, tá pronto para usar essa ou qualquer outra, desde que ela resolva um problema de negócio. Fiz essa pergunta porque ultimamente assim, a gente vem olhando bastante para a inteligência artificial, né? Nós, dentro do Grupo Estúdio, falando sobre Estúdio Varejo, a gente vem investindo muito em olhar a tecnologia com inteligência artificial para o nosso core principal, que é tributário. E eu vejo o mercado nos demandando muito isso, né? E aí, indo para vocês, né? Líder de tecnologia, principalmente voltado para, vamos dizer, de sistemas, né? Mas tecnologia como um todo. Também uma curiosidade de como é que vocês hoje estão vivenciando isso, até porque, bem como tu disse, né? 60 das 100 maiores varejistas do Brasil utilizam a ferramenta de vocês, né? Uhum. Então, vou trazer mais uma pessoa aqui para dentro da conversa, né? Nosso colega Gabriel. Junto que nós estamos falando aqui, tu concorda com isso também? Né? Vocês hoje, e também se apresenta para nós, além de ser nosso sócio-diretor, né? A unidade Bauru, um braço ou boa parte dele também trabalhando junto em operações de tecnologia. Hoje vocês também estão atuando com inteligência artificial, vocês já estão utilizando isso dentro dos clientes de vocês? Bacana. Boa noite, Nicolas. Boa noite, João, Alexandre. Eu acredito que o setor supermercadista hoje ele não tem espaço para amadores, né? A
tecnologia ela é fundamental e eu considero que as maiores redes de supermercado do Brasil como um todo chegaram lá, inclusive, por se adaptarem ao mercado e aderirem a essas situações antes dos seus concorrentes, e por isso que realmente, entre outras tomadas de decisões, chegaram nesse ranking da Abraço. O nosso foco, né, enquanto Grupo Studio e Auditor NFE, que seria a outra empresa na qual eu lidero, é trazer o pagamento de impostos indevido para o nosso cliente evitar com que o nosso cliente faça pagamento indevido de impostos, né, principalmente na outra empresa em cadastro de produto, e o estúdio fiscal em todos os outros gargalos com relação a insumos, recuperação tributária e por aí vai. O que ocorre, que eu vejo até nas grandes redes, é que nenhum supermercadista ou até mesmo empresário, ele abre o seu negócio, ele abre a sua empresa com foco em tributário. Era o bom confeiteiro, era o bom comerciante, era a pessoa que se dava bem com animais, com bijuterias, e que decidiu se aprofundar naquele segmento e empreender. A contabilidade, a tributação, ela vem muito depois disso, e o empresário, ele, por força de um governo complexo, de uma burocracia que nosso país exerce, ele acaba tendo que se adaptar. E dentre o segmento supermercadista, onde a margem de lucro ela é tão pequena, se o empresário não tomar cuidado, né, esse é um dos maiores ralos que pode estar levando a lucratividade e o dinheiro dele em meio a uma operação tão complexa entre precificação, compra, venda, ruptura e por aí vai, né? Então eu entendo que se hoje o supermercadista não estiver aberto a parte de tecnologia, principalmente na questão tributária, onde além de já ser complexa, ela muda constantemente, né? A todo momento nós temos impactos em PIS/COFINS, ICMS e à frente agora uma reforma tributária, é um comerciante que ele está fadado a, se não crescer, morrer. Então é esse o meu pensamento, porque pega, ontem era um iPhone, hoje é outro, amanhã pode ser outro, e no segmento varejista, só fazendo uma comparação popular, mas a tecnologia ela se dá muito mais rápido do que às vezes a gente percebe. E se o supermercadista não se adaptar e não se adequar a isso, a tendência é fazer com que o seu concorrente que esteja aberto a isso, que ele cresça. Isso que o Gabriel traz, né, e contextualizando aqui para quem está nos acompanhando, a gente tem o nosso principal vertical de grupo, a área tributária. Então a gente sempre investiu primeiro com serviços e como o grupo foi crescendo, a gente entendeu que a tecnologia seria necessária para conseguir sustentar a quantidade de projetos que a gente leva hoje no Brasil, né? Para quem está nos acompanhando, e João, a primeira vez que a gente está conversando, né, o Grupo Studio ele já vem há 20 anos atuando na área tributária. Hoje a gente faz em média 250 projetos de revisão tributária, que é o core principal do grupo, né? Onde é que empresas nos demandam para a gente olhar o seu passado, né, ajustar o seu presente e ao mesmo tempo projetar o seu futuro especificadamente na área tributária. Essa é a nossa principal vertical. O grupo hoje tem outras verticais, então tudo que nós desenvolvemos hoje dentro dessa vertical é voltado mais para isso, né? Como é que a gente consegue sustentar toda essa complexidade de regras fiscais, regras tributárias, para fazer com que o empresário se foque no seu core, que é negociar melhor com os fornecedores, né, ter um bom processo de atendimento, ter um bom processo de logística, uma boa gestão de estoque, ter o seu custo da melhor forma controlado, né? Eu recebi uma informação no início da APAS, acredito que vocês devam saber, mas divulgado no passado, que a margem supermercadista no Brasil, divulgada pela própria APAS, foi de 2,9%. A margem que chegou a mim é uma margem muito pequena, né? E qualquer melhoria nessa margem impacta consideravelmente. E os nossos esforços voltados à área tributária é para isso. A gente ainda enxerga muitos gargalos dentro do processo, né? É um processo inicial, né, sendo feito pelo time de compras, depois toda uma rotina feita pelo time que vai estar transitando essas informações para o fiscal até chegar na contabilidade. Lembrando que nós atuamos com diversos perfis de clientes, empresas de grande porte, né, grandes redes, né, supermercados ou varejos de médio,
também o pequeno. E nem sempre as empresas de médio e pequeno têm a oportunidade de ter um time contábil, fiscal próprio. E aí precisa de um contador que está fora, né? E aí tem toda uma transição de informações que às vezes não chega em tempo hábil e muitas vezes a contabilidade não consegue fazer uma prestação de serviço de qualidade, tendo em vista prazos apertados. Muitas vezes a contabilidade não é uma contabilidade que é especializada no segmento ou no regime de tributação. Isso faz com que acabe o cliente tendo impacto tributário e é nesse momento que a gente entra com a nossa principal solução, né? É isso que a gente vem se desenvolvendo. Concorda com isso, né, Alexandre? Concordo. Eu queria, na realidade, pegar o gancho do que o Gabriel colocou. Eu acho que tecnologia hoje ela passou a ser sobrevivência. Você não está adaptado, enfim, não está, de alguma forma, abrindo o teu negócio para receber novas soluções, muito provavelmente você vai ficar para trás, e ficar para trás hoje num mercado tão competitivo como, enfim, inclusive esse de varejo, muito provavelmente é levar o teu negócio para o buraco. Outra coisa que eu acho muito interessante, pegando um pouquinho da fala do João, dentro de uma cadeia, enfim, por exemplo, na cadeia varejista, são tantos processos, são tantas etapas que permitem a aplicação de tecnologia, não só na parte de automação, inteligência artificial, enfim, a própria automação de processos dentro da cadeia, em que você vai ter uma maior eficiência. Existe sempre aquela discussão, estou automatizando meus processos, vou perder pessoal, vou ser substituído, enfim. Eu costumo dizer que quem não sabe trabalhar com tecnologia e de alguma forma não estiver adaptado a isso, vai sim ser substituído. Mas aquele que souber abrir o teu negócio, procurar soluções como as de vocês e buscar, enfim, tá arejando sempre o teu próprio negócio, não vai ser substituído. Na verdade, ele vai ter um auxílio muito importante. Você colocou 2,9 de margem, é muito apertado. Não te permite erro para baixo. Porque você precisa buscar sempre uma maior eficiência para levar essa margem, nem que seja alguns centésimos ali de pontos para cima. Tu queria complementar alguma coisa? Sim, não, é muito bacana, porque assim, na nossa experiência com supermercados até de grande porte, né, o João pode até contribuir isso na sequência, existem os chamados itens notáveis, que são justamente os itens que vão para panfleto para trazer o seu cliente para dentro da loja, e a justificativa de abaixar aqui, por consequência em outros itens, ele vai compor aquela margem, aquela lucratividade, e para manter, para chegar pelo menos nesses 2,9 que o Nicolas comentou. Mas eu já presenciei, não foi uma, não foi duas, foram diversas vezes supermercadistas, né, tributando arroz, feijão em 7%, sendo que você tem o crédito e não paga na saída em decorrência de ser item de cesta básica. Já peguei cliente que tem contador interno, que o contador tinha ciência disso, mas com uma infinidade de 10, 15, 20 mil SKUs, entre todas as cervejas ele pegava a Amistel, por um exemplo, e estava tributando o PIS, COFINS e ICMS, ou seja, erro humano, onde a tecnologia entra para complementar, para automatizar, e aí com relatórios no sistema TOTOS, com uma consultoria da Estúdio Fiscal, a gente tem condição de fazer o gerencial, de pegar informações críticas, consultivas, avaliar para tomada de decisão. Num varejo, num segmento extremamente complexo como esse, não há mais espaço para amadores. A gente precisa, o quanto antes, acelerar isso para que as redes, os nossos clientes e por aí vai, sejam beneficiados pelo trabalho da Estúdio, pelo trabalho de um RP que tem penetração muito bacana no mercado, para que no final de tudo isso, o nosso cliente, para que a economia, para que se gere mais emprego, para que tudo no nosso país, na nossa região, vá adiante. Então essa a minha visão. Deixa eu aproveitar, né? A gente foi difícil a gente conseguir organizar o tempo e daqui a pouco acho que até o João já tem um próximo compromisso. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para ti, João. Como que vocês estão vendo hoje a reforma tributária no impacto nos sistemas que vocês desenvolvem? Vocês já estão olhando, vocês já estão... Claro que tem muita coisa que ainda não tem palpável, mas como que vocês estão enxergando isso hoje? Gostaria de, dentro das possibilidades, escutar um pouquinho de ti. Tá bom. Ô Nicolas, esse momento que a gente vai viver de mudança tributária tão grande, tão impactante, o trabalho que vocês fazem eu acho que é primordial, né? De apoiar os varejistas nisso, ensinar, né? Porque é uma mudança que ninguém está preparado, né? Ainda há muitas dúvidas que
vão se dissolver ao longo do tempo pelas regras que serão definidas, mas todo mundo vai precisar de muito apoio, né? O varejista grande, ele tem capacidade de buscar esse conteúdo de alguma forma. De suportar esse investimento, né? Suportar esse investimento. Tem gente com bastante conhecimento dentro da própria empresa, e o varejista de menor porte pode ter uma dificuldade maior a ter acesso a esses recursos. Então o trabalho que vocês fazem eu acho que é muito bacana para isso, parabéns, né? A gente está olhando para isso desde o dia zero, olhando para a legislação, como acontece, todo o movimento até a aprovação disso. Hoje eu já tenho mapeado tudo que eu preciso fazer de alteração nos sistemas, né? Quanto tempo a gente precisa para fazer isso. A nossa expectativa, especificamente no produto voltado aos supermercados, mas nos outros produtos da TOTVS a linha é a mesma, é que a gente tenha logo no início de 25 as soluções já preparadas, ou preparadas dentro do possível, se ainda existir alguma definição por acontecer, mas daquilo que já estiver definido, preparado e na casa do cliente, caso ele tenha uma solução em casa, ou as soluções em nuvem que a gente disponibiliza já preparadas para isso, para que ele possa validar, para que ele possa aprender, para que vocês possam construir os cenários possíveis das coisas que vão acontecer, mantendo todo o legado que ainda existirá e fazendo a transição, para que quando chegar o momento esteja tudo pronto e seja fluido, seja fácil, né? Que tenha o menor impacto possível, né? Exatamente. A gente tem hoje dentro da TOTVS uma consultoria tributária, né? Eu não presto esse serviço como vocês prestam ao cliente, mas eu preciso disso também. Então a gente investe muito nisso. Especificamente em supermercados, eu tenho um time dedicado junto da consultoria corporativa, a acompanhar tudo que acontece no segmento. Esse meu time está com isso na cabeça, dorme e acorda com esse tema, né? O time técnico já avaliou todas as possibilidades, e aí como a gente faz isso da melhor forma para que seja fácil do usuário entender, do usuário configurar, do usuário conseguir coexistir os dois mundos, né? Acho que será um grande desafio. Nós estamos prontos e com muito investimento para isso. E acho que isso é um ponto importante também para que o varejista, se ainda não fez, deveria estar na agenda do varejista, conversar com todos os fornecedores de tecnologia ou de algum apoio contábil, fiscal, mas todos os fornecedores envolvidos ao impacto tributário. Principalmente os de tecnologia, como é que o fornecedor dele está se preparando. Porque não tem plano B. A partir do momento... Tem opção, né? E outra coisa é a corrida contra o tempo, né? É corrida contra o tempo. É corrida contra o tempo. E a partir do momento que começar, diferente de um processo de negócio, que você pode ter uma ideia hoje e vai colocar em produção e eventualmente acontecer alguma coisa, você pode adiar, esse não tem plano B. Né? A não ser que aconteça alguma coisa e mude, mas aí muda para todo mundo. Se a regra for mantida naquela data e você não estiver preparado, o teu software não estiver preparado, não tem plano B. Uma coisa imposta, né? Eu te fiz essa pergunta, eu tive... A minha origem é TI, né? Meus primórdios sempre foram TI. E eu passei por dois grandes movimentos, né? Acredito que... Acho que tem um pouquinho mais novo, né? Talvez tu nessa linha já deva ter acompanhado, que foi a primeira entrega via Sintegra, né, que teve todo um movimento das empresas se prepararem a ter um layout, e teve todo um trabalho de adaptação de processos e assim por diante, que foi divertido. Depois veio o SPED, e aí eu me lembro que nessa transição, quando teve esse movimento de começar a gerar os Sintegras, eu trabalhava numa software house. A gente passou por algo mais ou menos do que vai acontecer aqui. No SPED, quando veio a primeira, eu me lembro que começou a ter muito isso, né? Posterga por um ano, por série. E eu me lembro que o SPED de contribuições, eu fui contratado por uma multinacional aqui de Campinas. Fiquei um ano dentro dela, tinha um outro software, SAP. E eles demoraram para liberar a versão para fazer o SPED de contribuições, e a gente foi contratado para gerar o SPED dentro da nossa ferramenta. Foi aí que eu comecei a ter contato com a área tributária. E também deixaram para a última hora e veio. Só que agora a gente tem algo diferente, que além de nós ter que preparar o sistema, que óbvio que ele tem que suportar, a gente também tem uma mudança de processos e de legislação. E eu acho que esse é o ponto. É muito mais complexo do que foi Sintegra e SPED, porque Sintegra e SPED foram foi a tecnologia para melhorar o processo, para dar produtividade.
Agora, além disso, tem uma mudança total das regras. É que em síntese não teve mudança de processo das empresas, Exato. né? Elas faziam as suas vendas, a gente só criou uma forma de pegar essas vendas e informar para a Receita. Se integra depois da evolução para o SPED. O SPED de contribuições talvez teve um pouquinho mais eu me lembro que desses do que eu particularmente presenciei foi o que, como o SPED fiscal ele é muito parecido com o SPED se integra, o SPED com se integra já foi uma evolução. O SPED de contribuições já foi um pouquinho mais robusto. Mas agora eu estou vendo que é impressionante, né? Muitas vezes eu te perguntei isso porque eu converso com muitos empresários e alguns não estão dando atenção. Alguns estão mais preocupados com o impacto tributário, que tem que se preocupar, né? Essa carga tributária vai aumentar ou vai diminuir, mas eles não se deram conta que por um determinado período eles vão ter que ter um investimento considerável. Eles têm que manter uma estrutura, né? Tem que manter a base atual e aí já tem que começar a testar a nova, se vai ser uma tecnologia nova ou se o próprio fornecedor vai ter capacidade de fazer esse upgrade, para que depois, quando chegar o determinado momento, vire a chave, deixa de ser A e passa a ser B. E todo o resto é conhecimento, tem que estudar a matéria, vai ter mudança de processo, mudança de tecnologia, prazos novos. Acho que vai ser um processo bem divertido. E Nicolas, para nós, eu até brinco com isso com os meus clientes, para nós eu entendo que vai ser o cenário ideal para ganhar dinheiro, né? Porque todo mundo vai precisar de apoio de tecnologia, tributário e até financeiro na parte de precificação, vamos colocar assim. Porque se hoje o imposto, a carga tributária é de uma forma e vai transitar para outra, tem a tecnologia, tem que se adaptar, tem um contador que vai ter que entender toda essa questão, mas você imagina um varejista tendo que já um cenário que é complexo, ele vai passar para um outro cenário que ainda vai ser complexo e que ele vai ter que mudar toda a sua fórmula para precificar 10, 15, 20 mil SKUs. Ou seja, aí você fala para ele, fala assim, você tem que olhar para isso aqui. O que ele vai ganhar? Ele vai ganhar trabalho, investimento que ele vai ter que fazer em decorrência de uma adaptação do Estado. Então, assim, pro varejista, pro empresário, de um modo geral, ele não está olhando com bons olhos para isso. Então, alguns empresários que talvez não entenderam o tamanho, né, a complexidade que isso vai se dar no futuro, ele está empurrando com a barriga, ele está jogando a sujeira embaixo do tapete. É isso aí. Mas não se atente. Mas uma hora a conta vem. A conta vem. Gabriel, deixa eu só fazer uma pausa aqui. O João ele tem um compromisso e eu me comprometi com ele que ele estaria liberado daqui a pouco. Não sei se tu já está com o teu horário esgotado. Então, queria só fazer uma pausa, agradecer, João, por ter, por mais que seja um pouco, mas para nós é muito importante ter a oportunidade de conversar com a TOTS, líder no mercado de tecnologia, junto aqui com o grupo, falando sobre tecnologia, sobre varejo e, ao mesmo tempo, reforma tributária. Obrigado, João, só para mim te liberar, porque eu sei que tu tem compromisso, né? E não quero te prender aqui, mas obrigado por ter topado esse momento aqui para conversar conosco, tá bem? Eu agradeço a oportunidade. Nosso stand está cheio, né? Os clientes estão lá, então realmente eu preciso voltar para lá. Mas foi um prazer estar aqui com vocês compartilhando sobre esse tema. E contem comigo, contem com a TOTOS, porque eu acredito que a gente vai ter que ajudar muito os varejistas nesse tema de reforma tributária a trazer esse tema, a trazer essa preocupação e ajudá-los a passar por isso, né? Para que realmente eles não tenham que se preocupar com isso, Sim. né? Que nós como fornecedores, que a gente se preocupe por eles, mas que eles se sintam seguros com os fornecedores que estão com eles lá. Para que eles toquem o seu negócio e o resto consigam se apoiar conosco, que é a nossa função, né? Tanto tecnologia, prestador de serviço, enfim. Exato. Tá bem? Obrigado, João. Alexandre, Prazer. Gabriel. João, obrigado. Valeu. Foi um prazer. Uma boa feira. Para vocês também. Se tiver oportunidade, depois eu passo lá te agradecer presencialmente. Valeu, tchau pessoal. Bom, pessoal, nós vamos continuar aqui, né? Tanto Alexandre como o Gabriel. Desculpa te cortar, eu tinha me comprometido com o João, que nós íamos ficar aí por 20, 30 minutos, né? Para depois ele seguir com as atividades dele. Mas, Nicolas, eu queria... Desculpa Não, mas vai lá, já pega a palavra. Na realidade, queria pegar um gancho do que o Gabriel falou. Essa preocupação do empresário de, enfim, ver um grande desafio na frente dele. Muitas vezes a tendência é postergar, não tomar as medidas necessárias. Obviamente, em menor escala, a gente pode traçar um paralelo recente com a questão do e-social. Passar a necessidade de imputar dados trabalhistas no e-social, enfim, a quantidade de dúvidas e a falta de regulamentação, a falta de esclarecimento por parte do governo
gerou ali uma infinidade de questionamentos, enfim, que resultou, obviamente, numa postergação. Daqui a pouco a gente bota em prática, daqui a pouco a gente bota em prática. Um pouco mais, pensando um pouquinho, enfim, alguns anos atrás, mas em também menor escala, adaptação à LGPD, legislação nova, como vai ser, órgão de fiscalização, quais são as medidas necessárias. Tecnologia foi imprescindível para fazer os processos de adaptação, plano de contingência e vazamento de dados. Enfim, a gente tem efetivamente essa tendência de ficar com um pouco do receio, do medo do desconhecido. E aí a importância do papel da consultoria especializada. Mas sabe que esse assunto é um assunto que particularmente eu, ao mesmo tempo, não é que eu tenho receio pelo contexto ruim, né? Mas eu tenho um receio e ao mesmo tempo eu tenho uma tranquilidade. O receio vem por toda a experiência que a gente já teve, né? Tem uma questão cultural que o brasileiro sempre deixa para a última hora. Gostaria que não fosse assim, né? Mas ele sempre deixa para a última hora. Eu sempre que eu falo sobre isso, por muitos anos eu trabalhei em empresa de tecnologia fazendo projetos de infraestrutura. Tive a oportunidade de fazer projetos nacionais e internacionais. E sempre que o brasileiro era chamado, sempre que eu tive a oportunidade de fazer projetos internacionais, era para projetos estilo de disaster recovery. Deu um problema e o brasileiro entrava para resolver a situação, né, para colocar rápido a estrutura no ar. E sempre que tinham projetos que tinham uma continuidade, que necessitavam de um planejamento, né, que tinha algo a longo prazo, uma continuidade, muitas vezes nós não éramos os escolhidos. Entravam japoneses, orientais, entravam americanos, entravam, enfim, indianos inclusive, né? E eu tive a oportunidade de fazer diversos projetos assim, mas isso é uma coisa que ficou, né, na minha memória. Estou voltando aí a 20 anos atrás, estou me entregando um pouquinho da minha idade, né, mas há 20 anos atrás, quando eu fazia esse tipo de projeto, isso era uma coisa que me chamava a atenção, né? Por que nós éramos chamados quando, né, pegava fogo, o data center não subia a estrutura de retaguarda, né? Não subia a estrutura que necessariamente, quando dava um problema, tinha que comportar, enfim. E aí depois a gente comecei a fazer perguntas. Eu tive a oportunidade de fazer um projeto grande na Itália, um projeto grande na Índia, migrando uma grande varejista, inclusive, do Brasil, da estrutura deles Brasil para Austin, né, apoiada por uma empresa indiana. Foi um projeto bem grande, fiquei um ano dentro dessa empresa. E aí, né, tive a oportunidade e aí perguntei para uma pessoa de um cargo maior no projeto, e eles trouxeram isso. O brasileiro, ele é muito bom, go horse, tem que fazer, sabe, é para hoje, não se planeja muito e vai. E outros povos, eles têm uma questão cultural de planejar. E aí eu comecei a fazer uma referência, né? Nosso governo, nossas estradas, a forma como é pensado o país. Tu pensa agora no próximo ano, nos próximos 4, o governo, ou tu pensa daqui a 20, 30 anos, né? Pega países que foram destruídos por guerras, né? Já passaram o Brasil, assim, ó, em anos-luzes. Então tem uma questão cultural, e um projeto como esse, infelizmente, pelas experiências que a gente já teve, eu particularmente tive, nisso que eu contei antes, teve uma questão cultural. O brasileiro deixava para a última hora. E vou dizer, eu como empresa de software, há 20 anos atrás, quando eu trabalhava numa software house, mesma coisa, deixaram para a última hora. Na minha última experiência, antes de eu vir para o Grupo Estúdio, quando eu fiz esse projeto nessa multinacional de implantar o STED, lá não. Lá, uma empresa alemã, essa sim, já tinha uma característica, já nos chamou com antecedência. 2 anos antes a gente já estava dentro da empresa fazendo um projeto gigante, que nos demandou muito tempo, mas que a gente conseguiu cumprir os prazos. Então é diferente, né? Só que, como a gente falou antes, né, uma coisa é uma mudança de tecnologia, outra coisa é tecnologia, é algo que a gente não conhece, que a gente já tem uma ideia, assim, e pode ser que surjam alterações e, ao mesmo tempo, correndo todo o tempo. Por isso que eu disse assim, eu estou preocupado, mas, ao mesmo tempo, a gente já tem experiência, a gente já atua na área, né? Nós aqui agora que estamos, a gente, naturalmente, todos nós aqui atuamos na área tributária, né? Então, acho que a gente também já está saindo na frente. Vocês concordam com isso? Qual que é a visão de vocês em cima disso?
Bom, toda grande mudança traz grandes oportunidades. Então, enfim, eu acho que vai ser um oceano muito bom para ser navegado, especialmente para quem está saindo na frente. Eu preciso te cortar, tu deixou a bola picando. Eu tive a oportunidade de ter participado de vários projetos, porque a grande maioria das empresas não estavam prontas. Exatamente. Quem estava pronto e tinha, né, vou tentar rápido assim contar, sem dar nome aos bois, né, até por toda a responsabilidade que eu tenho. Eu fui contratado por uma empresa, né, uma empresa pequena de Porto Alegre. Ela foi comprada por uma das Big Four, uns anos atrás. A gente desenvolveu uma ferramenta que acoplava no SAP para gerar os SPEDs. Esse projeto que eu desenvolvi e participei de 2009 a 2011, foram 2 anos. E a partir disso, quando veio isso, né, as empresas de software house não estavam prontas, nos contrataram, a gente tinha um módulo pronto, integrava com os dados, gerava e vida que segue. Mas a gente conseguiu grandes projetos, grandes oportunidades, né, a gente teve resultados extremamente impactantes, né? Porque a gente estava pronto, a gente saiu na frente. E eu vou dizer, o mar de oportunidades que vão ter para empresas de tecnologia, empresas de consultoria, e aí vou trazer agora a Grupo Estúdio e naturalmente a Estúdio Varejo, que está hoje focado em soluções para o varejo. Eu acredito que consultoria, tanto que é algo que a gente vem trabalhando muito desde que começou o assunto, porque eu, sinceramente, por muito tempo eu tive... eu não tinha certeza que ia ser reforma tributária. Como brasileiro, pensando em maior competitividade, eu sempre quis a reforma tributária. Acho que é importante para o nosso negócio, simplificação, nos tornar mais competitivo, né? Não só a nível América Latina, mas Brasil, só que demora, sabe? É um governo que entra, muda isso, muda aquilo e tal. Mas só vou fazer um parênteses, se tiver aí um chiado nos bastidores, é para quem está aqui nos acompanhando, porque nós estamos no meio da feira, né? Ao vivo é isso, 1 hora passa pessoas aqui. Ontem até passou um drone, entrou um drone aqui, enfim, deu uma barulheira, mas deu tudo certo. Fecha parênteses voltando. Então é por isso que o grupo vem hoje focando não só em tecnologia, mas também em consultoria para ajudar as empresas nesse processo de adaptação à reforma tributária, né? Acho que se eu tivesse que dar um recado hoje para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir e que talvez tenha algumas dúvidas, que assim como nós também temos, acho que o mais importante é manter atualizado e se aproximar. A gente teve a oportunidade de estar participando conosco hoje o João, né, que atua na TOTS. A gente tem também a oportunidade de ter aqui o Gabriel, que ao mesmo tempo que é um sócio-diretor hoje do Grupo Estúdio, dentro da unidade Bauru, mas também tem um vínculo hoje na área de tecnologia, né? É um trabalho extremamente importante que faz com que a gente saia na frente. Concorda com isso, Gabriel? Concordo, e assim, além da questão da tecnologia, uma coisa que eu vejo que o Grupo Estúdio pode caminhar aí adiante, né, é a questão de ter diversas vertentes que contribuem para o ecossistema, para o varejo, para o empresário como um todo, porque recentemente a gente tem fechado inúmeros projetos, dezenas de projetos de holding, por um exemplo, e essa é uma situação, foi inclusive tema do meu TCC na faculdade, quando eu concluí o curso de Direito, que o Brasil hoje é dos únicos 2 países no mundo, ele e a Estônia, que não tributam a distribuição de lucro, né? E qual que é o reflexo disso? Existe toda uma discussão, uma ventilação dentre o Congresso, o plenário e por aí vai, para que isso ocorra. Os empresários, num primeiro momento, acham um absurdo e no segundo procuram a solução. Qual é a solução? Até então, a previsão e a descrição da legislação é que a distribuição de lucros para a pessoa física será tributada e para a pessoa jurídica não. E aí vem de encontro, né, a Estúdio Fiscal, que tem um trabalho diferenciado com relação à holding patrimonial, holding de participações, ou seja, olhando a reforma como um todo, atendendo tanto na parte tributária específica ali, o fiscal do seu negócio, e também, né, a questão de governança, da questão da distribuição de lucro depois que esse dinheiro sai de toda a operação, enfim, em meio a tanto esse caos,
fiz o meu negócio dar lucro, o que eu faço agora, né? E aí tem todo esse trabalho também que nós fazemos, utilizando também tecnologia, mas todo um know-how de alguém que já está na área tributária há 20 anos e que está se antecipando a tudo que se vem de reforma tributária para os próximos anos. Quando tu fala isso, para mim é claro, de uma forma bem simplória, eu traduziria a importância da gente olhar o passado para ajustar o presente projetando o futuro, né? Com soluções que vão além da área tributária, que passam por tecnologia, que passam por um melhor planejamento em gestão tributária, um melhor planejamento em gestão societária, né? Seja numa proteção patrimonial ou num planejamento, né? Seja em outras soluções que também impactam naturalmente o custo. E eu volto a trazer o assunto custo porque dentro do que nós estamos hoje participando aqui, APAS, leia-se varejo, né? A gente já falou algumas vezes aqui, um segmento que tem uma margem baixíssima, né? E que muitas vezes, por ter uma margem apertada, precisa fazer algumas ações para ter capital de giro, para ter fluxo financeiro. Muitas recorrem a financiamentos, recorrem a antecipação de recebíveis. Quando eu digo isso, porque é um segmento que 90% ou mais das suas transações vêm por cartões, né? E dentro de cartões com a possibilidade de fazer antecipação dos recebíveis para quem faz venda a prazo, mas quando tu opta por isso, tu tem um juro ou uma taxa maior ainda daquela já considerada na transação um débito possível. Enfim, sempre trabalha com uma margem apertada, sempre trabalha com fluxo apertado. E nós trazendo esse assunto, tecnologia, e olha que a gente entrou em tecnologia, a gente voltou para a área tributária, né? A gente ficou conversando, o objetivo era nós aprofundar a tecnologia para o varejo e em 2 ou 3 troca de informações caíam para o tributário, que querendo ou não querendo é o nosso carro-chefe, é muito que a gente faz. E é impactante para o segmento de varejo, tendo em vista hoje, a gente tem varejo que chega a pagar 30%, 40%. E por não ter um planejamento efetivo ou por não ter uma gestão efetiva, isso pode inviabilizar a continuidade do negócio. Mas enfim, pessoal, a gente já está aí um tempo conversando, né? E tenho certeza que se nós continuar, nós vamos ainda mais. Mas eu vou aproveitar para nós indo aqui para finalizar. Alexandre, se tu tivesse que deixar um recado aí para quem está nos assistindo, e de antemão queria agradecer a tua participação, o que tu tem a dizer para nós? De novo, obrigado, Nicolas, obrigado, Gabriel. Convite, é sempre bom bater um papo. Eu acho que conversar com excelentes mentes é arejar as ideias e ter, obviamente, novas soluções. Mas eu acho que diante de tudo que a gente falou aqui, acho que o principal recado que a gente poderia deixar para os nossos ouvintes, enfim, para quem está assistindo, é que os próximos anos eles serão desafiadores, mas eles também serão de grandes oportunidades. E ter bons parceiros, bons consultores ao seu lado pode ser fundamental, não só na área de tecnologia, mas especialmente nessa área de consultoria, trazendo novas soluções. O Gabriel trouxe perfeitamente uma questão da holding como sendo uma solução que pode, enfim, trazer aí uma rentabilidade para o negócio acima do que ela traz hoje. Então o recado que eu deixo para vocês é que tenham bons parceiros aos seus lados, porque isso vai ser fundamental para a sobrevivência dos negócios e especialmente para um potencial crescimento nessa área de varejo em especial. De novo, obrigado, boa noite para todos. Obrigado, Alexandre. Tu traz algo que particularmente eu acredito muito, já indo para os finalmente, e é algo que o Grupo Estúdio se propõe, né? A gente já vem há muitos anos, quando nós desenhamos o Grupo Estúdio foi desenhado em 2015, 2014, quando a gente tinha as primeiras empresas, né? Estúdio Fiscal, que nasce a partir do escritório de advocacia, depois E-Fiscal, a sua co-irmã, né? Que foca num perfil, numa persona, e a Estúdio Fiscal em outra, 2 empresas que atuam no segmento tributário, revisão tributária. Estúdio Law e Estúdio Broker, na sequência, são apresentadas ao mercado. Essas 4 empresas formam um Grupo Estúdio e a partir disso a gente começa a abrir outras verticais, porque nós entendemos que nós tínhamos uma persona
né, uma persona voltada por muito tempo ao segmento corporativo, né, e agora nessa reta final olhando para produtores rurais, né, a partir de uma vertical nossa, Estúdio Agro, que aí passa também a ter a pessoa física, mas o Grupo Estúdio sempre se focou no mundo corporativo, né? Então o Grupo Estúdio é isso, hoje são 20 empresas, sendo 12 verticais, oferecendo soluções de redução de custos, redução de riscos e aumento de performance. Só que todas voltadas a serviço. E o Grupo Estúdio acredita que além de serviço, ele precisa se posicionar em tecnologia e em educação. E 2024 nós entramos muito forte também com soluções de tecnologia. Eu particularmente sou convidado a assumir essa vertical no grupo, né? E a gente inicia hoje trazendo uma empresa que a gente já está há muito tempo desenhando ela para levar soluções de tecnologia. E o GS Educação, que é a nossa plataforma de educação, aí a nossa terceira vertical, serviços, tecnologia, educação, voltada ao mundo corporativo. É isso que a gente acredita, é isso que o grupo quer se focar, né, e potencializar dentro do que nós hoje nos propomos, né? E aí quando a gente tem a oportunidade de ter vocês aqui participando, falando sobre negócio, falando sobre varejo, falando sobre tecnologia e trazendo para a reforma tributária algo que a gente está com os dias contados e precisa acelerar, é extremamente importante. Quis fazer esse complemento porque tu trouxe um pouco, Alexandre, é o que eu acredito. E novamente obrigado por tu ter aqui topado esse momento conosco. E ao mesmo tempo, e de antemão, novamente, não sendo repetitivo, mas queria agradecer também a ti, Gabriel, né, nosso sócio, diretor de Bauru e também, digamos assim, profissional empreendedor, não sei se posso te chamar assim, da área de tecnologia. Também atua muito com varejo, acho que muito e talvez boa parte, ou se não a totalidade do teu envolvimento hoje em tecnologia com varejo, e faz muito sentido tu estar aqui. Obrigado por ter participado conosco. Eu que agradeço ao Alexandre, ao Nicolas pela oportunidade. É um privilégio para o Grupo Estúdio como um todo ter uma representatividade de mercado junto ao segmento varejista, que movimenta um montante considerável do nosso PIB nacional, um setor econômico muito forte a nível Brasil. E para os demais setores que têm essa penetração, realmente pedir, né, em nome de quem entende com propriedade essa questão tributária, de quem sabe o que está por vir, que nos ouça, que fortaleça as suas empresas com consultoria, que se antecipe a tudo isso, para que realmente a reforma tributária, que tem assustado e muito algumas pessoas, que ela se torne um animal bem mansinho, para que a gente consiga passar por isso de uma forma sadia, leve, com pessoas tranquilas ao seu lado, para que a empresa, em mesmo a um momento como esse, continue crescendo. Isso aí. Bom, pessoal, estamos aqui finalizando o terceiro dia de APAS, né, tendo a oportunidade de ter profissionais que são ligados ao grupo e ao mesmo tempo com tecnologia, falando sobre tecnologia para o varejo. Queria agradecer a participação de todos que estão nos acompanhando e que vão nos acompanhar. Esse vídeo vai ficar disponível dentro da plataforma GS Educação, no canal do Grupo Estúdio, né? Provavelmente ainda está aqui o QR Code, que direciona a campanha que o Grupo Estúdio vem fazendo para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul, né? Nós, uma empresa gaúcha sediada em Porto Alegre, estamos aqui hoje tentando fazer o melhor possível, mesmo sabendo que os nossos familiares, nossos entes, amigos e colaboradores e franqueados, clientes, né, em todo o Rio Grande do Sul estão lá passando por diversas dificuldades. E é o nosso desafio, né, e é o nosso propósito fazer com que o mundo corporativo, os empresários, as empresas evoluam, né, tenham perpetuidade, né. A gente acredita muito no mundo corporativo para a construção de um país melhor, de um estado melhor. Então, ao mesmo tempo que as nossas soluções são pensadas para isso, nesse momento, além disso, a gente também se foca em ajudar o estado todo na reconstrução. Tá bem? Obrigado, Alexandre, obrigado, Gabriel, né? O João, que não está aqui mais, mas também cito o nome dele. Tá bem? Até a próxima, obrigado, pessoal, um abraço a todos. Um abraço, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.